deu um pulo, parece. Quê? Tá muito alto. Parece que você fez assim. Nem percebi. Pera aí, vamos lá. E vai ser breve. Spoiler. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Ecocasa. Henrique, me arrisco a dizer que vai ser o podcast mais longo, porque esse cara que a gente está trazendo aqui hoje, é claro que a pessoa já deve ter lido ali, não vou fazer mistério, já leu no título, é um empreendedor que deixaria o Tony Stark com ciúmes, cara. No chinelo, né, cara? Eu acho que a gente vai ter que fechar um contrato com a Netflix e, em vez de podcast, começar a fazer temporada. Exatamente. Porque tem muito conteúdo, cara. É muita coisa para extrair desse caboclo. Gente, hoje a gente recebe aqui, então, o André Bailoni, da Vertigarden. O cara é o papa do jardim vertical. Posso falar assim, cara? Não tem problema? Sabe? Brincadeiras à parte, vai ser um papo muito legal. O André tem muita coisa para ensinar pra gente. A gente espera que seja muito proveitoso para vocês também. E já sabe as regras, né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de próximos temas, já vai deixando aí nos comentários pra gente. Já deixa aquele like também para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E, André, faça a sua apresentação, então, cara. Conta pra gente um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Vertigarden. O microfone é todo seu agora. Valeu, Iago. Obrigado. Queria agradecer inicialmente o convite da Ecocasa. Agradecer aqui o Henrique, o John. Tamo junto. Tony Stark, meu amigo, tenho certeza que ele não vai ficar com inveja. A gente vai inclusive sair tomar um chopinho depois daqui, que vocês estão convidados. O Tio Hulk vai estar lá. Podia colocar um jardim vertical na Torre Stark lá, ia ficar bem bonito. Pô, ia ficar bonito, cara. Enfim, galera, eu sou o André, sou o fundador da Vertigarden, tenho 43 anos, sou casado com a Patrícia, que também é minha sócia. Tenho uma filha de 9 anos, a Olivia, e estou completando 20 anos de formado em agronomia. Então, eu entrei no ano de 97 na Exalc de Piracicaba, me graduei no ano de 2001. Nesse período, eu fundei um grupo de estudos paisagísticos chamado Plantarte, junto com o professor Valdemar Antônio Demétrio. Foi aí que eu descobri realmente minha vocação, o meu gosto pela botânica, pela fisiologia das plantas, pela composição de espaços, de projetos. Eu me considero um cara meio inquieto, um pouco artista, então me descobri ali. Quando eu me formei, eu comprei uma passagem para Londres, fui tirar um ano sabático. Ali eu trabalhei de tudo, trabalhei de pedreiro, de garçom, de pintor e finalmente na jardinagem. Então lá eu consegui me confrontar com uma outra cultura, né? Que você vê que a cultura do brasileiro com relação à jardinagem é uma coisa completamente diferente. Me enriqueceu muito. Conheci no Kew Garden de Londres pela Renata Mazzini, que cuidava das estufas da Vitória Regia. Eu conheci a Vitória Regia pela primeira vez lá em Londres. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a andar com dois caras, duas figuras, o Roberto Ferrari e o Cristiano Budrecas, e aí nós montamos uma empresa chamada Itubanaiá, que é do tronco Tupi-Guarani, onde I significa água, Tuba é o lugar e Naiá é o nome da princesinha indígena que se transformou na Vitória Regia. Então, o nosso foco era um foco voltado ao paisagismo, funcional, que é um paisagismo onde a estética das plantas ela vem num segundo plano, mas em primeiro plano vinha a funcionalidade dos tratamentos. Então, tratamento por fitorrestauração, fitoplanta, restauração é a restauração, fitorrestauração do ar, fitorrestauração da água, fitorrestauração da terra, enfim, caminhamos trabalhando em cima disso, com foco principal em wetlands. Para quem não conhece, são os tais jardins filtrantes, né? São sistemas onde a água percorre alguns tanques.
e mediante ao fluxo, se é um fluxo ascendente, se é um fluxo descendente, que deixa o sistema aeróbio ou anaeróbio, esse sistema vai trocando a água, ela vai se confrontando com os micro-organismos que estão presentes nas raízes da planta e você acaba fazendo um tratamento de efluente, seja ele doméstico, industrial ou mesmo um polimento de água para reuso, né, em irrigação. A empresa durou uns 10 anos, né, a Itubanaiá, assim, com essa parceria, e em 2012 que eu foquei no mercado de jardins verticais. A gente já tinha feito alguns ensaios de jardim vertical, mas uma paisagista amiga minha me apresentou o trabalho do Patrick Blanc num livro e fiquei encantado com tudo aquilo e vi que realmente o futuro estava ali. Não que o futuro não está nas wetlands, acredito muito no produto das wetlands, mas ali atrás a gente estava olhando muito à frente e o mercado ainda não estava pronto para assimilar esse tipo de tecnologia. E o jardim vertical não, o jardim vertical já era eu já sentia a coisa mais macia, né, para assimilar isso tudo. Eu vi uma pegada, né, muito forte nisso. E foi aí que eu pivotei e comecei a trabalhar com jardim vertical. Então, assim, desses 20 anos de formado, de profissão, de engenheiro agrônomo, atuando no paisagismo, foi praticamente metade dele para Itubanaiá, e a outra metade para a Vertigarden, que é onde eu me encontro aí no momento atual. Resumindo, é isso aí. Resumindo mesmo, Bem cara, resumido. porque essa história eu já pude saber mais alguns detalhes, inclusive acho que a hora que eu falar a palavra mágica Segura vai desencadear umas 2 horas aqui deixa pra segunda temporada. de entrevista. Mas André, o que eu gostaria que você contasse pra gente então, cara, até fazendo uma analogia, né, como é que surgiu esse seu interesse pelo jardim vertical, né, e em que momento assim da tua carreira, você pode até fazer um link de repente com a faculdade, porque eu não sei se é algo muito convencional, mas em que momento você teve o insight de trazer as inovações que a Vertigarden tem hoje? Insight de inovação, eu me considero um cara muito inquieto e estou sempre atrás de algum tipo de inovação. Isso desde molecote. Desde moleque, quando andava de skate na rua, entrava nas construções para roubar madeirite e caibro e prego para montar minhas rampinhas de skate e ficar lá pulando na rua, né? Então, construir casa na árvore, essas coisas, sempre foi meu universo. Sempre curti projetar e inovar. E a gente está num mundo em constantes inovações e transformações, né? Eu me considero muito bem encaixado nesse mundo. Gosto desse mundo VUCA, desse mundo bunny, que é esse mundo volátil, né? Que a gente vive hoje. Então, a Vertigarden, como eu disse, o encanto surgiu realmente quando essa paisagista Bárbara Ocello me mostrou os trabalhos desse francês que inventou o que hoje é o jardim vertical contemporâneo, né, que é o Patrick Blanc. E dali eu vi uma oportunidade, porque além do artista eu gosto de empreender. E quando você é empreendedor, você quer fazer a coisa acontecer. E quando você se encanta com a coisa, você enfia aquilo na cabeça e, cara, você não vai descansar enquanto você não fizer aquilo acontecer, né? E foi isso que mexeu comigo. Então acho que a Vertigarden, o gosto pelo jardim vertical nasceu ali, né? Apesar de já ter feito algumas coisinhas quando tinha o Xaxim, que hoje está em extinção, Sim. né? Porra, o que eu não plantei de orquídea em Xaxim, bromélia, né? Era uma ferramenta extraordinária, né? E infelizmente entrou em extinção, acabou. Aí veio a tal da fibra de coco, mas não tinha a mesma pegada, né? E qual era a outra pergunta? O encanto da Vertigarden E as inovações. Isso, como é que... Tanto de inovação que a gente vem trazendo. Isso. Cara, eu acredito que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Porque as coisas vêm borbulhando na cabeça, assim, tem aquela história, né, que é meio que um clichê, mas uma coisa é você ter uma boa ideia. A outra coisa é fazer essa boa ideia sair do papel. É a outra grande ideia. Então, você ter a boa ideia nasce numa cabeça mais visionária. Ponto. Você vai criar aquilo agora. E para fazer aquilo sair do papel e acontecer, e virar um produto,
e virar algo que você consiga comercializar, que tenha os processos redondos, né? Para isso você tem que contar com uma equipe e essa equipe ela tem que ter uma alta performance, né? Eu acho que é a grande diferença do que hoje estão se construindo no mundo corporativo. A gente vê aí as diferenças entre as multinacionais e as startups, né? Multinacional vem de uma coisa muito engessada, onde os funcionários não têm empoderamento nenhum, né? Ele tem que submeter aquilo a uma aprovação central, né? Numa hierarquia mais piramidal. E quando você vai para uma startup, todo mundo tem o empoderamento, todo mundo é um colaborador. E quando você abre essas portas, você deixa a coisa toda mais linear, mais horizontal, né? E aí você consegue criar com muito mais velocidade, né? Porque hoje o mundo ele é pautado na inovação e na velocidade. Sim. Porque não adianta você ter uma inovação e fazer ela emplacar daqui 2, 3 anos, cara. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido, então você tem que ter velocidade e você tem que ter tração. E você só consegue isso através realmente do empoderamento dos funcionários, dos colaboradores, né? Os colaboradores. Agora, não adianta você só empoderar um colaborador que não veste a identidade corporativa da empresa. Sim. Porque a empresa tem uma cultura e você tem que construir essa cultura. E construir essa cultura é a tal da missão, visão e valores que muitos colocam só num quadrinho na porta da empresa para as pessoas olharem e falarem, olha, ele tem missão, visão e valores, né? Mas não, aquilo vem de dentro, né? Vem do tal do Golden Circle, do Simon Sinek, que fala do porquê realmente que eu existo, né? O círculo dourado, não sei se vocês já ouviram falar dessa historinha do círculo Sim. dourado, né? Mas eu acho que está aí, você criar em primeiro lugar uma identidade cultural, uma identidade corporativa, onde a empresa tenha uma cultura própria, que as pessoas possam responder pela empresa sabendo como funciona aquela cultura. E a partir desse momento que elas se sentem empoderadas, de poder contribuir com as soluções, você começa a criar as coisas de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida, né? Então eu sou muito grato à minha equipe que faz tudo acontecer. É um time, né? Sim. Todo mundo entrosado, entendendo como que joga, é mais rápido de acontecer as coisas, né? E isso assim, eu posso até dar um testemunho, né? Porque eu fiz o curso com eles lá. E é a universidade, né? Universidade Vertigarden, né? Depois você vai falar um pouco também pra gente. E cara, você vê a paixão vestida nas pessoas, né? Quando você apresentou o case, acho que do H-Core, né? Que foi toda aquela loucura, tipo, a própria narrativa que você colocou ali, cara, tipo, todo mundo ali sentiu naquele clima, né? E aquela adrenalina toda de ver aquele projeto. Acho que seria até legal, cara, de repente você explicar pro pessoal. Pode até falar um pouco sobre esse projeto, como é que foi, como é que eram as placas e como é que elas vêm evoluindo. Porque se tem uma característica que eu achei muito marcante em você, é que assim, a gente vai lá, vê o produto, se encanta, né? Tipo, com a genialidade, com a praticidade, né, com os problemas que ele resolve. Só que aí você vai tomar um cafezinho com o André ali no intervalo, você descobre que o cara já está pensando no próximo passo, né? E isso é muito louco, cara. E se você puder, inclusive, dar algum spoiler pro pessoal, cara, conta pra gente aí. Acho que assim, é não ser acomodado, né? Eu acho que assim, nessa história mesmo do Golden Circle, né, que até a Apple fala, né? A Apple faz computadores para a galera que está inconformada, que quer romper o status quo, né? Eu acho que a gente tem muito disso lá dentro da empresa, né? A galera é rebelde, a galera é revolucionária, a galera quer transformar. Então, se a gente vê comparar com o iPhone. Tem um iPhone 1, hoje já está em qual? iPhone 12? 12, né? Já está saindo 13, né? Especulando. Já está saindo 13. Então, os caras não param, né? E não param porque está sempre surgindo alguma coisa nova. Então, as placas hidropônicas da Vertigarden, nós estamos na geração número 5. É a Vertigarden 5, né? O Iago falou aqui do Hospital do Coração. Quando o Hospital do Coração surgiu para a gente fazer o jardim vertical, foi um dos primeiros jardins verticais do Brasil. E a Vertigarden estava na vanguarda. Vertiguarda. Legal. Vanguarda, né? Então, assim, estava o movimento 90 graus numa ponta, fazendo os jardins verticais do Minhocão.
fazendo o primeiro jardim vertical do Minhocão, que era o da Vodka Absolute, que patrocinou, depois até desmontaram, e a Vertigarden fazendo o primeiro corporativo, né? O movimento atuando na ponta, mais com órgãos públicos, né? Com ONGs, né? Fazendo a coisa acontecer pela via pública, que tem que tirar o chapéu para o Gil Blanche, porque o projeto dele era um projeto muito visionário, pena que não deu certo, e a Vertigarden na outra ponta atuando no mercado corporativo, né? Então o HCOR surgiu, a gente não sabia direito como é que a gente ia fazer aquela coisa toda, né? E são os riscos que a gente corre quando a gente está atuando no mercado de inovação, ou a gente aceita o risco e top, vai e faz acontecer, ou vai para casa, né? Eu tenho um lema que é go hard or go home. Go home, sim. E aí a placa ela tinha 2 por 2,40, era uma placa super pesada. A gente apresenta isso no segundo dia do curso Dose Tripla, que é o primeiro dia é o curso Home Light, que são os cursos de jardim vertical em menor escala. O segundo dia é o curso de jardins verticais corporativos, que é larga escala, trabalho em altura, logística, segurança do trabalho, casas de máquinas super sofisticadas, né, com válvula solenoide, setorização do jardim. E o terceiro dia que é o de telhado verde. Então, nesse segundo dia, a gente passa pelas 5 gerações de placas. Começa pela geração da placa número 1, que era do HCOR, vai para a geração número 2, que é o do HL Faria Lima, geração número 3, Hospital Sírio-Libanês, que foi o nosso maior jardim vertical, com 1.000 metros quadrados. Jardim número... a placa número 4 são os jardins do Carrefour, até chegar na geração 5, que é essa geração que a gente tem, e estamos indo para a geração 6, que vai ser lançada em 2022, que é uma placa hidropônica que traz 3 agregações de valor muito forte para o produto. Mas esse spoiler, ele fica por aqui, a galera vai ter que aguardar. Mas tá logo aí também. É muito bacana, tá logo aí. André, entrando mais nesse cenário do empreendedorismo no jardim vertical, né, que a gente está discutindo aqui. Qual que é a tua impressão com relação à resposta do mercado nacional, mercado brasileiro, para essa área do jardim vertical, telhado verde? Porque, querendo ou não, essa pegada da arquitetura sustentável, para nós ainda do Brasil, é uma coisa muito nova, né? Uhum. Lá fora, você em Londres, acredito que tenha visto isso com muito mais facilidade e empregado com muito mais força no mercado. Como que é a sua impressão dessa resposta do mercado e as expectativas para isso, cara? Eu vejo o mercado mudando muito rapidamente. Eu brinco que a geração Millennium de hoje, daqui 10 anos, vai estar ocupando as mesas dos CEOs nas grandes corporações, vão ser os CEOs, os CMOs, os COOs da vida, né? E essa galera vai estar ali na linha de frente tomando decisão, e essa galera é um público que já vem pedindo muita transparência em tudo. É o que eu sempre falo. Não adianta você colocar um jardim vertical na fachada do teu empreendimento e falar que você é sustentável. Sim. Porque você pode fazer isso dando chute em cachorro na rua, maltratando criancinha. É só maquiagem, né? Vira só uma maquiagem, vira um greenwashing. Quando a gente fez o congresso da Vertigarden, o congresso internacional ano passado, a gente contou com o Patrick Blanc, que fez uma palestra só pra gente, e ele falava muito do greenwashing para tomar cuidado. Então, assim, como é a metodologia e os seus processos para você colocar esse jardim vertical na fachada. Ser sustentável não é ter uma planta na parede, né? Mas é cuidar do processo todo como um ciclo. Exato. E a galera esquece do tripé da sustentabilidade, que é o ecologicamente correto, socialmente viável, né? E o economicamente viável e socialmente justo, né? Sim. Então, eu vejo muito por aí. Agora, uma coisa é fato. Empreendedor busca retorno econômico. Sim. Ninguém investe em nada que não tenha retorno. Então, se um supermercado, se um hospital, se uma grande corporação está investindo em jardim vertical na fachada dela, é porque ele enxerga algum retorno. Ou vai ser um retorno direto através realmente de você diminuir gastos energéticos com ar-condicionado, porque se você vegeta o teto e vegeta a parede, você vai diminuir esse gasto. Então você vai ter um payback. Sim. Ou através do marketing ambiental que isso gera. Né?
Porque as pessoas começam a ver que essa companhia, essa empresa, ela realmente tem os olhos voltados a trazer isso, né? A aflorar essa coisa aí na humanidade, né? Então, eu acredito que sim, a gente está num caminho certo. A coisa... Eu já estou esperando os carros saírem voando. A gente vê entregador de pizza, as pizzas já sendo entregues por drone, né? O drone já virou ambulância em alguns casos, e aí já está levando pelo menos de ambulância, né? Daqui a pouco os carros saem da rua, e aí o que vai acontecer com todas essas ruas, né? O que vai virar? Jardim. Né? Jardim. Né? E a gente vai ter tecnologia para isso tudo. Eu acho que sim, a gente está num caminho de muito mais respeito à natureza, e a pandemia veio de encontro também, né? Veio nesse encontro de fazer a pessoa se voltar mais para a residência, a trabalhar uma reforma na casa dele para deixar o ambiente mais confortável para o home office. E o empresário também vendo que existe essa possibilidade do ambiente híbrido. Então o cara vai estar 2 dias na casa dele, 2 dias na empresa, 1 dia no coworking, 1 dia visitando obra no campo. Né? A coisa vai girar mais ou menos assim. Então quem tem coworking hoje vai repensar. Ao invés de ter aquelas baias lotadas em cubículos em cubículos de vidro, né? Cheio de gente num prédio com o que a gente chama de síndrome do prédio doente, porque o ar não circula, né? É só o ar-condicionado torando nesses puta prédio espelhado. Cara, nós estamos passando por uma revolução. Sim. Nós passamos a Revolução Industrial, nós passamos outras 3 revoluções na comunicação. Nós tivemos a revolução quando o homem começou a falar, e aí era uma revolução na comunicação de forma oral. Depois nós passamos por uma revolução na comunicação que era a forma escrita, e aí ele começou a escrever em tábuas, começou a deixar a história armazenada para alguém ler, que não era só de forma oral. Depois veio a revolução de rádio e TV, que aí sim nós tínhamos os organismos oficiais de comunicação para chegar em casa e ouvir um jornal para saber que aquilo realmente era oficial. E hoje nós estamos passando por uma 4ª revolução, que é a revolução da internet e das redes e das mídias, que gera toda uma comunicação não oficial, que não é a da Globo, do SBT, da Record, da Bandeirantes, mas é do Twitter, do Instagram, do Facebook, onde nós passamos a ter voz. E o que está se escrevendo ali é uma incógnita, ninguém sabe de nada, né? Então acho que assim, a gente está ainda engatinhando, a gente está, na minha concepção, a gente está aí numa era medieval para um novo iluminismo. Né? Eu vejo dessa forma. A gente está engatinhando nessa nova comunicação, a gente está engatinhando nesses novos processos de se construir um novo mundo, mais verde, com mais... Né? Mas, cara, daí para frente eu não consigo enxergar. É muita viagem, cara. Até porque... Aí eu vou me perder aqui. Não tem... até porque a gente, que nem você falando das revoluções, né? As grandes metrópoles estão partindo para crescimento vertical, né? Porque não tem mais espaço horizontal. E o Jardim está acompanhando isso, né? Porque a gente tem que crescer as cidades, tem que... Era uma pergunta que eu tinha. Você acha que está acompanhando, o Jardim Vertical está acompanhando essa evolução? Porque hoje os edifícios, praticamente em capitais, horizontais não existem. São todos verticais. Então, a tendência é que os jardins passem também a ser todos verticais. Né? Não adianta a gente completar. Aliás, cara, um tudo, adendo, né? Seria até interessante você comentar sobre isso. Verticais e cada vez menores. Menores, né? é. Os próprios espaços cada vez mais confinados. E tem solução para isso também, né? Que agora existem os estúdios, né? Exato, não são nem lotes, são estúdios. Exato. É porque a gente fica concretando tudo em cima do verde, né? E sem o verde a gente não sobrevive. Então a gente precisa fazer ele acompanhar a gente, né, cara? A natureza tem que crescer junto. Assim, a natureza tem que... Eu acho que a gente tem que preservar os biomas. Isso. Né? Preservar muito forte os nossos biomas, que é o que realmente faz a coisa toda girar, né? Os rios voadores, o potássio que vem da Ásia para cair aqui na Amazônia pelos ares. Isso tudo acontece porque os biomas estão aí. Mas a gente não pode esquecer do nosso ecossistema, que é a cidade.
E a gente, para isso, para viver na cidade, a gente tem que viver de uma forma mais macia, né? A gente tem que tentar resgatar esses valores da natureza. A missão da Vertigard é resgatar os valores da natureza e do campo e trazer esses valores para dentro da cidade, principalmente em locais antes nunca imaginados, né? Por exemplo, vegetar a parede de um edifício. Eu vejo hoje que não tem projeto de arquiteto que não saia com um jardim vertical, que seja um negocinho desse tamanho na varanda, ou que seja uma fachada, está acompanhando, está acontecendo de uma forma muito veloz e já virou assim, já não é mais um produto de luxo, vamos dizer assim. Está virando necessidade. Está né? virando necessidade. Só que isso tem que acompanhar o reuso da água, Exato. né? Porque você não pode ficar desperdiçando água, né? Então isso tem que acompanhar um monte de outras ações, né? Quando o Haddad cometeu o erro, e eu acho que foi um erro, de fazer o projeto de lei onde ele tirava verba de TCA, de termo de compensação ambiental, para fazer metro quadrado de jardim vertical no Minhocão, isso daí criou uma crise dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, dentro dos ambientalistas, porque, cara, você está tirando dinheiro que é para plantar árvore, para botar metro quadrado de jardim vertical, e os ganhos ambientais do jardim vertical são totalmente diferentes do ganho ambiental de uma árvore. Sim. A árvore sequestra carbono, que ela impregna esse carbono no seu lenho e vai formando madeira através desse carbono impregnado, que é o tal do sequestro do carbono. O jardim vertical não faz isso, são herbáceas, são arbustos. Tem outros ganhos ambientais. Então a gente tem que saber dividir, porque a cidade tem muito passivo ambiental. Sim. Se na natureza eu tenho passivo ambiental de derrubadas de árvores, supressão de árvores, e eu corrijo através de um ativo ambiental, numa moeda de troca chamada árvore, através de um TCA, na cidade eu tenho os prédios de pele de vidro, espelhados, que não sei como recebe certificação LEED, Aqua, né? Você vê todos esses selos verdes certificando essas obras, mas, cara, numa fachada face norte, uma puta pele de vidro com um sol entrando lá dentro que o ar-condicionado tem que torar. Então você tem um gasto energético grande. Fora, né? Quando não reflete nessa luz solar. Reflete na cidade, esquenta tudo né? mais ainda. Criando aquelas ilhas de calor. E passarinho vem e pum, bate, tromba, porque acha que é a continuidade do céu e não é, e pum, cai morto no chão. Então isso é um passivo ambiental dentro do ecossistema cidade, urbis, que a gente pode combater com jardim vertical, com telhado verde, reuso de água. Isso vai de conta. Pega esses estacionamentos de play center, de Hopi Hari, de grandes parques, aqueles putos estacionamentos sem nenhuma árvore, shopping center, umas arvorezinhas mirradas que você fala, cara, isso aqui acho que ninguém aduba, não vai para lugar nenhum, plantaram tudo errado, porque fica aquela coisa que parece mais um bonsai. É só para ganhar espaço, né? Quanto mais espaço eu tiver para ter carro que paga, é melhor. Aí você sai e você não consegue nem botar a mão no volante de tão quente que tá. Sim, né? Isso é verdade. Então, por que não construir edifícios, garagens de 3, 4 andares envelopados de jardim vertical? Você põe a mesma quantidade de carro e o resto vira um parque cheio de árvore. E, André, pensando nessa funcionalidade do jardim vertical e do telhado verde, a gente conhece muito, a gente já ouviu muito mais sobre o telhado verde, né? E a gente conhece as reais funções dele dentro de uma construção. Explica para quem está ouvindo a gente a aplicação do jardim vertical. Quais as vantagens dele para o ambiente interno, além dessas vantagens sustentáveis, né? O que ele traz assim de eficiência térmica, de eficiência para a construção? O telhado verde e jardim vertical, basicamente eles trazem os mesmos benefícios. O primeiro é conforto térmico e conforto acústico, sem sombra de dúvidas. Certo. Isso daí vai te gerar um ganho econômico que vai depender de onde você está, em qual latitude, quanto que bate de sol, enfim. Não dá para mensurar aqui e falar, não, você ganha 3 graus, não. Varia então, de vai variar de projeto. projeto para projeto. Então, é o conforto térmico, é o conforto acústico, é o ganho indireto econômico, né? De gastar menos com ar-condicionado, enfim. Você tem o efeito de retenção da água num efeito esponja. Então, aqui chove torrencialmente, essa chuva ela é drenada muito rápido, né? Para as galerias
de drenagem pluvial, isso daí causa alagamento. Quando você tem um telhado verde, um jardim vertical, eles retêm essa água num chamado efeito esponja, né? Você traz mais benefícios em relação ao microclima, porque jardim vertical e telhado verde consome água. Normalmente são equipamentos de irrigação automatizados que fazem tudo acontecer, e a planta ela transpira pelos estômatos, né? Então ela acaba jogando essa água na atmosfera e você tem ali uma condição de microclima, de bem-estar. Se você tiver um ambiente com vários jardins verticais, você vai sentir essa umidade das plantas jogando essa água pro meio ambiente, né? Numa época, tipo, por exemplo, no inverno também você sente a diferença por ter essa umidade, né? Numa época mais seca, né? Exato, né? Aliás, deixa eu já aproveitar aqui, ó, que isso tem bastante a ver com uma pergunta que a gente recebeu. Os jardins verticais, eles podem causar algum dano na parede, como infiltração, por exemplo, já que a gente está falando de umidade? Se ele não for bem instalado e não for feito com produtos adequados, sim, ele vai causar algum dano. O nosso sistema é de placas hidropônicas, né? A água escorre somente pela frente do painel, onde nós temos os feltros de poliéster, que são poliésteres agulhados e que retêm água, né? E nós temos um espaçador de alumínio de 38 milímetros que forma uma fachada ventilada. Então, no caso da Vertigarden, com uma instalação bem feita, você não vai ter problema de infiltração. E pensando na instalação da Vertigarden, a gente estava falando aqui da sustentabilidade, né, dentro desse nicho. Como que a Vertigarden se posiciona com cada projeto que vai executar? Qual que é a preocupação da empresa para executar isso de forma sustentável? A primeira preocupação da empresa é ver se o empreendedor sabe o que ele está comprando. É igual você ter um amigo que é um baita porra louca, vive bêbado e fala assim, vou comprar um cachorro. Não vai Você dar fala, bom. cara, você sabe que, vem cá, vamos conversar. Cachorro é um ser vivo, você tá ligado que você vai ter que passear com ele, você vai ter que dar comida para ele, você vai ter que tirar carrapato. Quando você for viajar, você vai levar ele com você. E ele dura uns 15 anos. Você está pronto para essa responsabilidade de assumir um animalzinho que vai estar sob seu cuidado? Uma vida, né? Uma Então- vida que vai estar sob seu cuidado. Você já refletiu sobre isso? Então, essa é a minha grande preocupação. A primeira grande preocupação é fazer esse trabalho na cabeça do empreendedor que tá, ou do cara que tem, ou do cara que é na residência mesmo, que está comprando um jardim vertical. Então, André, você está me falando que se eu quiser ter um jardim vertical, eu vou ter manutenção, é isso? Você vai Tô ter sendo manutenção, lógico. Essa dúvida é... Iago, você corta o cabelo, você faz a barba, Sim. você corta a unha. Fica sem cortar a unha 3 meses. Zé do Caixão. Fica sem fazer a barba um ano. Nossa. Mas também sem pentear, sem passar lá as pomadinhas dos hipsters. Que tem já as barbinhas, né? Não, sem cuidado, desleixado. Come qualquer coisa, né? Bebe qualquer coisa, não cuida do corpo, né? O jardim vertical é a mesma coisa, o jardim é a mesma coisa, o ser vivo é a mesma coisa. Se você não se cuida, você vira um cara aí, fica sem tomar banho. Mas da onde você acha que vem essa crença? Porque tem muito disso, né? Tem gente que acha que, às vezes, porque você vai ter uma tecnologia mais avançada, você não vai ter que cuidar minimamente do seu jardim, né? Eu lembro até que você trouxe um relato pra gente no curso sobre isso. Por que você acha que as pessoas têm essa visão e a solução para esse tipo de pessoa que pensa assim, que tipo, eu quero ter um jardim vertical, é o quê? É plástico? Mas eu acho que é pela questão da automatização do jardim. O jardim, Sim, né? ele tem uma automação, onde... porque assim, o que a planta precisa? Água, luz, nutriente. E alguns cuidadinhos chamados tratos culturais. O que são esses tratos culturais? Podar ela, fazer um corte no cabelo, cortar a unha e cuidar do ataque de pragas e doenças. Você vira e mexe, pega uma gripe, pega uma doença aí, tem que se tratar, Covid, vai se tratar, né? Ou uma praga, né? Um carrapato.
né? Um miquim. Então, se você tem a água disponível de forma automatizada, e na Vertigarden também os nutrientes são super solúveis e a gente coloca num sistema chamado fertirrigação, os nutrientes vão junto com a água. Então a planta está bebendo água e comendo os nutrientes que ela precisa de forma automática. E a luz é no projeto. Se é um jardim a pleno sol, vai ser projetado para ter plantas que aguentam o pleno sol. Se ele é de sombra, plantas de sombra. Se é em ambientes mais sombreados ainda, a gente tem luz de fotossíntese para a planta realizar fotossíntese. Mas isso não te exime da responsabilidade de cuidar do quê? Das podas e dos ataques de pragas e doenças. E elas acontecem de forma esporádica, né? E se acontecesse, uma borboleta vier e colocar uns ovos no seu jardim e dali eclodirem lagartas, elas são super vorazes e vão comer 1 metro quadrado do seu jardim, as plantas, você vai ter que ir lá replantar. Então não é... Aí vem essa vertente aí das plantas de plástico, sim, né? Para mim isso é uma modinha que daqui a pouco passa, porque não é possível. No mundo onde até ontem estavam descriminalizando o canudinho de plástico nas praças de shopping, o cara construir 300 metros quadrados de jardim de plástico. É triste, né, cara? É triste. E até né? Porque ele não quer cuidar, ele não quer dar manutenção. É uma energia mórbida, né? Então, é muito estranho. E voltando à pergunta do Henrique, que ele falou, o que você leva em consideração? Em primeiro lugar, imputar na cabeça do cliente, do empreendedor, a necessidade da manutenção. Sim. Em segundo lugar, água. Da onde vem o recurso e de que forma vai ser feito. Porque o jardim vertical consome água, mas a gente tem como minimizar esse consumo através de projetos onde a gente faça isso em circuito fechado, existe uma contribuição de água de reuso, né? Tem diversas formas de você projetar isso, enterrar cisternas, né? E trabalhar com as cisternas. Então, a água, a gente pode dizer que antigamente, é um jargão que eu uso, mas assim, a água era uma riqueza, era um recurso natural. Hoje a água é uma riqueza natural. Então a gente tem que ver isso. E em terceiro lugar, segurança dos funcionários. De que forma eu vou instalar isso? Os caras vão estar pendurados lá em cima, em altura. Então preciso de todos os equipamentos e preciso de todos os respaldos e segurança do trabalho em cima. Então, assim, em primeiro lugar, zelar pela vida das pessoas. Sim. Né? Então acho que a regra é essa. Botar na cabeça do cara que é manutenção, não desperdiçar água e segurança dos funcionários em primeiro lugar. Essas são as regras de ouro aí. Até porque o cliente tem que entender que não basta ele ter o jardim lá porque ele é sustentável, né? Ele tem que saber que ele tem que cuidar para ele ser realmente sustentável, né? Exatamente. Até tem uma dúvida. Eu queria saber se para um jardim interno e um jardim externo, as plantas mudam? Mudam. Bastante. Bastante. É que eu estava vendo um vídeo no canal seus e eu vi que tinha samambaia num jardim externo. E muita gente fala que a samambaia é uma planta de sombra, né? Sim. Essa samambaia é uma samambaia americana, que ela aguenta bem, principalmente o sol da manhã. Então a gente pode usar ela a pleno sol. Ah, legal. Mas assim, você precisa ter um conhecimento botânico e entender um pouquinho das plantas, né, para colocá-la no jardim vertical. Você tem que respeitar, em primeiro lugar, as condições de sol e, em segundo lugar, as condições hídricas. Então, eu não posso colocar uma planta suculenta, que tem bastante reserva e que precisa de pouca água, do lado de uma Sampatiens, que é uma planta que bebe muita água, né? Eles ficam incompatíveis. Então, quando você vai projetar, você tem que partir de algumas premissas básicas como essa. Outra coisa, um jardim vertical lá no alto, as plantas lá no alto, elas vão receber muito mais influência de sol e vento do que as plantas que estão aqui embaixo. Né? E as plantas que estão aqui embaixo, elas recebem toda a contribuição de água, de irrigação, que vem por gravidade. Então você rega lá em cima seca mais rápido, aqui embaixo seca mais devagar, e você ainda tem a contribuição toda da gravidade que desce da água lá de cima até aqui embaixo. Por isso a necessidade de setorizar o jardim. Sim. Não é, tem gente que às vezes acha que assim, chegou, bota a plantinha, tem todo um projeto para distribuir esse sistema. Eu né? acho que até pensando no lado do projeto, é uma pergunta interessante para quem pensa em ter um jardim vertical. A questão da estrutura para sustentar o jardim vertical. Por exemplo, eu posso pegar qualquer parede da minha casa e falar assim, ó, quero aqui. Entendeu? Porque às vezes a parede não está boa, não sei, às vezes vai furar, tem encanamento. Como é que vocês se preparam para isso?
Olha, o sistema Vertigarden ele é feito através da instalação de perfis de alumínio com bucha e parafuso na parede. Então, se você tem uma parede de alvenaria, é super simples, super tranquilo. Se você tem uma parede de bloco de cimento grauteado, bloco de cimento cheio, também é tranquilo. Aí você começa a pegar bloco de cimento vazio, bloco de cimento oco, bloco cerâmico, né? Você tem que buscar no projeto estrutural aonde estão as vigas, né? Para você fazer a grande fixação nas vigas. E assim, muitas vezes, muitos projetos, quando é na residência, que são coisas menores, você mesmo consegue ver isso daí, é tranquilo. Agora, quando é um projeto maior, de larga escala, a gente precisa trabalhar junto com o engenheiro estrutural. Sim. E aí, porque assim, são 4 pontos de fixação por uma placa de 1 metro quadrado. Então a gente pode dividir o peso por esses 4 pontos. A placa é o sistema mais leve que existe no mundo, porque a placa hidropônica pesa 10 quilos por metro quadrado, é super leve. É muito. Quando você encharca ela de água e ela já fica saturada na capacidade de campo, ela vai para 20 quilos. E aí você coloca as plantas, dependendo das espécies, vai de 40 a 50 quilos, já adultas e encharcado de água. Então, o peso máximo é 50 quilos. Se você dividir pelos 4 pontos, a gente está falando em 12,5 kg por ponto, né, de fixação. Nós tivemos agora em Porto Alegre instalando dois Vertigarden num restaurante japonês, interno com luminária de fotossíntese. E chegamos lá, era tudo de drywall. Aí você tem que comprar as buchinhas de drywall. É uma bucha especial que você enfia, puxa, ela tranca lá dentro, expande. É uma bucha mais cara, mas aguentou muito bem, ficou super firme. Então dá para você instalar desde uma parede de drywall até... E agora que está entrando na moda, né, por conta da construção sustentável, o steel frame e o wood frame. Também dá para trabalhar sossegado. Também dá para trabalhar sossegado. O steel frame, eu acho que o drywall é a mesma coisa, se eu não me engano. Sim, é bem parecido, na verdade, né? Tem que ver essa questão, porque a gente fala do steel frame, né, que é a parede de gesso acartonado. Nessa questão da irrigação, precisa ser, por exemplo, aquela placa verde que ela é para umidade ou aquela placa branca? Não tem problema, porque o nosso sistema, a água não vai molhar passa para a ali, parede. né? Ele é não autônomo, vai molhar. né? Ele passa pela frente Sim. somente. Então, assim, pode ficar tranquilo, tá. pode ficar seguro. Porque às vezes a pessoa acha que por ela ter feito com uma placa branca, ela não vai poder fazer ali, né? Sim. Eu acho que agora que a gente está um pouco mais técnico, falando um pouco mais sobre as plantas, acho que você podia fazer aquela pergunta mágica, né? Certeza, cara. A palavra mágica? Eu acho que tá na hora já. Não, mas eu queria ir embora hoje. Entendi. Porque eu trouxe o colchonete, então. Gente, então agora vocês vão ter aqui, com exclusividade, narrada por essa voz de radialista. Conta pra gente, cara, um pouquinho, voltando agora na sua história, né? Primeiro conta a história da Nayazinha. E segundo, conta como é que você se apaixonou por ela. E quem que é a Nayá? Cara, você sabe que quando eu voltei de Londres, isso tem já 20 anos, e comecei a mexer com isso, eu era conhecido como o André da Vitória Regia. Eu andava com o Roberto Ferrari e o Cristiano Budrecas, eu era o André do Roberto e do Cristiano, que era o André da Vitória Regia. E por muito tempo ficou isso, né? Cara, eu conheci a Vitória Regia em Londres. E erroneamente eu achava que Vitória Regia era a ninféia. Que a gente vê essas de folhas menores, tem em tudo que é jardim botânico, em lagos, dá uma flor muito bonita. Tem um cara na Avenida Paulista que pega essas flores de ninféia no jardim botânico, aí ele pega um aguapé, que é praga também, que fica flutuando na água. Aí ele fura o aguapé, põe a folha de ninféia, enche num balde e vai lá para a Avenida Paulista vender como flor de lótus. Olha só, cara. E aí, cara, esse cara é um trapaceiro, cara. E eu vejo muita gente cair no golpe dele. Na época ele cobrava R$5 cada mudinha, dura 3 dias em casa e depois já era. Cara. Mas assim, erroneamente eu acreditava que aquilo era Vitória Regia, até que eu conheci lá no Kew Garden em Londres o que realmente era Vitória Regia.
numa feliz coincidência, quando eu voltei para o Brasil, comecei a andar com o Roberto e com o Cristiano, eles estavam implementando o hotel Unique Garden, que é um passivo ambiental, um ativo ambiental, vamos dizer assim, né? Enfiado lá em Mariporã, Atibaia. E o proprietário ele queria uma Vitória Régia, então a gente começou a fazer as pesquisas de Vitória Régia e fomos atrás realmente da planta. E aí a gente conseguiu trazer a planta para o estado de São Paulo, aclimatamos dentro do Hotel Unique Garden e depois levamos para o Jardim Botânico de São Paulo. E deu super certo. Então, quando eu falo que a empresa chama Itubanaiá e é um tronco tupi-guarani, se você for ver I, que significa água, se você pegar o posto Ipiranga, I é água, piranga, sabe o que é piranga? É vermelho. Piraputanga, pitanga, pitanga é vermelha. Então, piranga é igual pitanga, que é igual putanga, que é vermelho. Então, Ipiranga é a água vermelha, Olha, que é a gasolina. Caramba, cara. E Riacho do Ipiranga, que tá aqui em São Paulo, né, onde gritou a independência, Riacho do Ipiranga chama Ipiranga porque é água vermelha, porque a nossa água é rica em ferro. E o ferro dá essa coloração vermelha para a água. Água um né? pouco mais marrenta. Né? Tuba e Tuba, então o lugar da água. Tuba é o lugar, então Ubatuba é o lugar do capim-ubá. Caraguatatuba é o lugar da bromélia caraguatá. Então Ituba é o lugar de onde provém a água. E Naiá é o nome da princesinha indígena que se transformou na Vitória Régia, que é uma lenda muito bonita que diz que a lua cheia tinha propriedades mágicas de transformar as filhas dos pajés em estrelas. E a Naiá era uma indiazinha que ficava correndo atrás da lua cheia, sempre suplicando para a lua porque ela queria virar uma estrela. E a lua não atendia aos pedidos da Naiá, então numa noite de lua cheia, a Naiá estava olhando o reflexo dela no rio, e ela viu o reflexo da lua, também refletindo no rio, e mergulhou nas águas profundas desse rio, na verdade um igarapé, e nunca mais voltou, ela se afogou. E a lua, vendo tal nobre feito dessa princesinha, ela transformou a Naiá na mais linda das estrelas das águas, que é a Vitória Régia, que é a rosa lacustre, que acompanha o nome da empresa. Né? Itubanaiá vem desse tronco aí, tupi-guarani. Né? E a Vitória Régia, durante muito tempo, a gente pesquisou ela, então aclimatou no Jardim Botânico de São Paulo, recebemos um voto de aplauso do Senado Federal, saímos implantando Vitórias Régias em alguns lugares muito especiais, ninguém conhecia direito a planta. Né? Lagos, na época, 20 anos atrás, era coisa que nem existia direito. O Gui da Ecosis estava começando a fazer a Ecosis, então foi assim, lá nos primórdios. Mas agora, se for ver, Burle Marx já usava Vitória Régia, né? Por isso que eu pago um pau para esse cara, porque o Burle Marx ele já usava Vitória Régia, ele já fazia jardim vertical e já fazia telhado verde, né? Mas aí depois que ele morreu, você vê que a galera começou a plantar gramado e fênix canariense. E ele já tinha aclimatado aqui, não? Já tinha. Inclusive lá no sítio Burle Marx, né? E no Rio de Janeiro também. Eu lembro que você... Em Brasília tinha Eu não Vitória lembro em Régia. que episódio foi que você falou que deu quase cadeia até, né? Não lembro se foi no processo da aclimatação. Não, porque aí depois a gente começou a ficar conhecido como os caras da Vitória Régia, né? Sim. Que, pô, tem uns caras lá em São Paulo que eles plantam Vitória Régia. Porque assim, eu não vendia a planta. Porque não era meu interesse vender a planta comercialmente, porque ela tinha uma necessidade de muitos cuidados, desde o plantio, de entender a fisiologia dela, que para você vender uma muda, só de você explicar para o cara como fazer e depois não ia dar certo, eu falei, cara, não. Nós vamos vender projeto de aclimatação da Vitória Régia. Porque tinha todo um procedimento. Né? O Paulo Trigo sabe disso. Né? Ele sabe que cada momento da Vitória Régia tem uma peculiaridade que você tem que tratar, e aquilo ainda era uma coisa nebulosa até para a gente. Né? Mas a gente foi convidado por uma empresa de Belém do Pará
a Jardim Companhia do Amaury Chaves e da Nazaré Chaves para um projeto do Fernando Chassel, que o finado Chassel foi um dos últimos projetos do Chassel, e eles contemplaram 12 mudas de Vitória Régia no hangar de convenções. E aí eu levei as mudas aqui de São Paulo, do viveiro, da Itubanaiá, mas eu me certifiquei, né? Eu fui lá no Ceasa, tirei guia de transporte vegetal, tirei registro no IBAMA, então eu levei tudo documentadinho, tudo bonitinho. Quando eu cheguei com as mudas de Vitória Régia de avião lá em Belém do Pará, chamaram o IBAMA para me prender. Caramba. Os caras vieram com tudo em cima. De onde vem esse paulista aqui na Amazônia plantar Vitória Régia e ainda traz a Vitória Régia paulista? Poxa, bolacha. Que Então desafio aí, esse, né? bom, não tem como ter extrativismo de Vitória Régia em São Paulo, porque ela não é endêmica de São Paulo, ela é endêmica da Amazônia. Então tô fazendo um extrativismo da onde se eu estou trazendo de São Paulo, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. No Jardim Botânico de São Paulo também queriam chamar o IBAMA para pegar a gente. Aí foi ciúme de pesquisador que estava ali no parque e tal. Infelizmente, a gente tem que lidar com o ego das pessoas também. Meu, que interessante, né? Não é tão simples quanto a gente imagina, né, cara? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa que é tão complicado e tão trabalhoso, né, plantar essa... Existe toda uma normativa, né, que tem que ser rigorosa nessa parte fitossanitária, né, Sim, cara? claro. Você não pode sair com produto do Brasil e levar para a Europa. Agora, o que exploraram a gente em biopirataria, né, cara? Exatamente. E nego faz biopirataria até hoje, se enfia na Amazônia, cata lá o que ele quer catar, enfia no bolso e vai embora. Acontece com os animais também, né? Muito. Os animais Exato. silvestres, né? Uma dúvida que eu tenho, assim, esse é um assunto que eu de fato não entendo nada, mas eu vejo que o inglês em si, ele tem uma paixão muito forte pela Vitória Régia, né? Você sabe como é que ela foi levada para lá? Como é que foi essa história? Porque assim, parece que o brasileiro só meio que começou a se despertar para ela depois, né? Ela ficou um tempo meio que esquecida, não tem um negócio assim? Tem. A história dela, o inglês se apaixonou. Ela leva o nome da rainha. Sim. Ela levou o nome da rainha durante muito tempo. Vitória Régia foi o nome científico dela durante muito tempo. Né? Os nomes populares são Iampé, Nampé, Nampé-Açu, Forno de Jaçanã, né? Rainha d'Água, Estrela d'Água, Aguapé, Aguapé-Açu, né? Que são os nomes indígenas. Agora, o inglês foi... Na época da dinastia vitoriana, veio uma expedição para as Guianas. Acho que para as Guianas. Eles adentraram na Amazônia pelas Guianas. E aí tem um cara lá que viu a Vitória Régia pela primeira vez. Eu não me lembro o nome dele, era Joseph Paxton. Era o nome do cara. E ele coletou as sementes da Vitória Régia, levou para Londres, deu na mão de um jardineiro, que era um tal de Baxter. Isso segundo literatura, das coisas que eu li. Né? E esse Baxter conseguiu germinar as sementinhas da Vitória Régia. E é engraçado porque a primeira folha parece uma tiririca, a segunda folha parece duas lanças, depois a outra folha parece uma ninféia, até que ela começa a dar as folhinhas redondas, e aí vem uma maior que a outra. Né? Mas aí quando a Vitória Régia deu uma folha, acho que com 50 centímetros, que já tinha um tamanhozinho expressivo, esse jardineiro Baxter cortou a folha e levou de presente para a rainha. Então ele entrou no palácio com a folha na mão e a rainha ficou doida com aquilo lá. E o jardineiro foi nomeado baronete, o baronete Baxter, e a planta levou o nome da rainha, né? Da rainha Vitória, Vitória Régia. Muito tempo depois, o pessoal mudou de nome, né? Ficou Vitória Amazônica como nome científico. Tem a Vitória Amazônica e a Vitória Cruziana, né? Que é de Santa Cruz de la Sierra, porque a Vitória Régia ela é aqui da América do Sul, do Brasil, do Paraguai, das Guianas e da Bolívia. Né? É onde a gente encontra ela. ela. Então o próprio processo de nomeação da planta, se acabou perdendo esses nomes da origem mesmo dela e perpetuou Vitória. A Vitória Régia, né? Porque assim, toda planta, o que registra a planta mesmo, o RG da planta é o nome científico. Então. O nome popular é o teu apelido.
Então o Iago tem o sobrenome dele, esse é o seu nome científico, né? Vamos dizer assim. Sim. Os seus apelidos, Qualquer um pode dar. qualquer um pode dar. Caramba. É isso aí. Então, mas então, o primeiro nome científico dela acabou surgindo em detrimento dessa história, né? Em detrimento da história, da Rainha Vitória. Nossa, cara. E você tem ideia de quando ocorreu isso, mais ou menos? É a catalogação dela? 1800 e pouco. Né? Pouco tempo, né? Cara, olha só como a história rodeia a gente não sabe de onde vem, cara. Até agora eu tô pensando em Ubatuba. Eu já ia falar a vida inteira e não sabia. O Henrique, É verdade, ele é praieiro, né? Ele ama a o praia. Henrique falou Ubatuba, o olho Cara, dele não, já brilha. Ele falou. A bala tá arrumada já. Ele falou o significado de Ubatuba e de Caraguá. Eu falei, cara, eu vou a vida inteira nesses lugares e não sabia disso. Cara. Olha que loucura. Cara, eu falei, ia ser uma aula que a gente tá com uma enciclopédia Nossa humana. Senhora. Já teve a parte técnica, já teve aula de empreendedorismo, já teve folclore. Ó, eu quero voltar agora. Não, aqui eu vou colocar esse conteúdo aqui pra membro só, vai ter que pagar pra assistir, cara. Não, isso Não daí é justo eu liberar também de tô graça, Em- não. É infoáudio isso daí. Não, mas ó, eu quero voltar agora para um assunto um pouco mais comercial aqui do que a gente estava falando da parte de empreendedorismo. E eu quero que você fale um pouco sobre essa história agora que surgiu de você franquear a Vertigarden, cara. Louco, né? Fala um pouco disso daí, porque, cara, com essa história de Vitória Regia e tudo mais, eu tô pensando em ser um franqueado. Aliás, antes de responder isso, me fala uma coisa. Eu posso ir lá comprar? Como é que funciona também? Conta pra gente como é que... O que eu preciso É fazer? só fazer um Pix, né? Então, a gente não vende nossos produtos para qualquer pessoa, tem que ser capacitado pela Universidade Vertigarden. Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. Sim. A Vertigarden, então, ela vem de quando a gente pivotou a Itubanaiá para os Jardins Verticais, em 2012. Só para esclarecer, a Itubanaiá encerrou as atividades. A Itubanaiá, ela tá guardadinha na geladeira, esperando a hora de ressurgir. E vai ser breve. Spoiler. Mas assim, em 2012, a gente começou a desenvolver muita tecnologia para Jardim Vertical, atuando somente na prestação de serviço de obras grandes, obras corporativas. A gente ficou 5 anos só prestando serviço de obras corporativas e desenvolvendo uma tecnologia própria. Passados esses 5 anos, a galera começou muito a pedir para residência. E eu não tinha um produto que atendesse o residencial. Eu tinha um produto que atendia o corporativo. Se eu fosse colocar isso na residência, a coisa ia se inviabilizar comercialmente, impagável, né? E aí então entrou a Patrícia na sociedade com essa ideia de industrializar as placas hidropônicas, que até então era um processo meio tailor-made. E aí então a gente começou uma industrialização, um desenho industrial dessas placas e lançamos a linha Home Light, que era a linha para residência. E começou a dar muito certo. Então, 5 anos depois, a gente abriu o mercado de serviço também para jardim de tudo que era tamanho. Só que aí começou a ligar nego da Bahia, do Rio Grande do Sul. E para jardins pequenos, como é que eu ia viabilizar comercialmente? Porque só a minha ida, o deslocamento de uma equipe para um outro estado, ia ficar mais caro do que o próprio jardim. Falou, cara, a gente está com um puta produto na mão, mas a gente não tem capilaridade, a gente não tem alcance para chegar lá na ponta com um preço bom. Na ponta o preço ficava caro. E aí, em contrapartida, a gente começou a ver muita gente querendo copiar a nossa tecnologia. Falou, cara, quer saber? Se estão copiando, é porque estão gostando. Sim. Isso chancela uma certa autoridade. Já somos a vanguarda. Já temos tudo isso, todo esse processo redondo. Vamos abrir. Vamos criar a Universidade Vertigarden, onde nós vamos capacitar aquelas pessoas que querem fazer o que a gente faz. E a gente vai começar a vender a nossa tecnologia para essas pessoas, mas capacitando elas. Porque não adianta eu pegar e vender o produto para qualquer um que quiser ir lá e o cara não sabe o que fazer com aquilo. Vai até estragar sua marca, né? Vai estragar a marca. Então a gente criou, então, em 2018, a Universidade Vertigarden, só com cursos presenciais inicialmente, e começou a dar muito certo. Hoje são quase 600 instaladores capacitados em todos os estados brasileiros e já veio gente da Costa Rica, dos Estados Unidos, da Argentina, do Paraguai, né, fazer o curso com a gente para levar um pouquinho dessa tecnologia para eles. Depois a gente fez a nossa primeira exportação para os Estados Unidos, né,
para abrir o mercado, começar um processo de internacionalização da empresa. E aí então a Vertigarden se viu transmutando de uma empresa que essencialmente prestava serviços para uma empresa de inovação e inteligência e infraestrutura verde urbana. Então a gente mudou, o core da Vertigarden mudou. Então assim, hoje a Vertigarden é uma engrenagem. Essa engrenagem começa com a prestação de serviço, principalmente serviços icônicos, que são aqueles que trazem um nome por detrás, como um Hospital Sírio-Libanês, como um Sesc da Avenida Paulista, porque aí eu coloco a minha tecnologia que eu estou desenvolvendo dentro desse serviço para mostrar que ela funciona. E isso me gera um marketing que me traz as pessoas para dentro da universidade. Aqui eu já tenho uma fonte de receita, que são os cursos online e presencial. Aqui eu formo os instaladores capacitados que vão começar a comprar os produtos do meu e-commerce, onde eu revendo esses produtos e também o que eu industrializo, que são as placas. E aí essa pessoa que é um instalador capacitado, eu acabo fidelizando ela através da franquia. Porque aí quando ele vira um franqueado, aí sim ele vira Vertigarden. Porque enquanto ele é um instalador capacitado, ele é um cara que simplesmente fez um curso e está apto a trabalhar com os nossos produtos. Mas ele é a empresa dele, ele não tem nenhum vínculo com a Vertigarden. Mas a Vertigarden hoje ela tem estrutura, então, para, em questão de logística, mandar o produto para qualquer instalador ou franqueado do Brasil. Qualquer instalador franqueado do Brasil, a gente despacha os produtos. Um dos nossos diferenciais competitivos é justamente esse do atendimento e do pronto atendimento, com questão de frete e tudo mais. Então a gente já tem todos os produtos em estoque. Existem alguns produtos que são sob demanda, mas porque aí tipo é reservatório, que precisa ter o tamanho certo do jardim, né? Mas é o pronto atendimento, é o nosso grande diferencial. E é isso. Então a universidade deu muito certo, a Universidade Vertigarden. Hoje a gente já conta com 5 cursos diferentes. Acredito que a gente não vai parar por aí. Daqui a pouco surge outro curso, já estamos até conversando assim. E o franqueado, ele necessariamente vem de dentro da Universidade Vertigarden. É um cara que tem que ter passado por essa experiência para daí ele se tornar um franqueado ou não, né? E aí existe um perfil que a gente escolhe dentro dos instaladores capacitados, porque o cara tem que estar com uma proposta de sinergia muito encaixada com a gente, né? Não é qualquer um que a gente pega para franquia. Seria mesmo... O cara é escolhido a dedo, então a gente prefere ter menos franqueados, mas que carregam a mesma identidade corporativa da franqueadora, né? Falta pouco para lapidar, né? Mas assim, tem que ter essa sinergia, né? É aquela coisa que a gente falou dos colaboradores, tem que estar entrosado, tem que vestir a camisa. E a mesma coisa do franqueado, ele tem que ser um colaborador seu estando em outro lugar, né? Sim, exato. Não, legal. E eu esqueci minha pergunta. Não vai ter corte. Você tem certeza, cara? É? Tem certeza que você esqueceu? Tempo. Eu vou ter que liberar o André, vai logo. Pera aí, faz um corte aí. Não, sem corte, Sem corte, cara. sem corte. Aqui é tudo ao vivo. Eu vira não falei nos pra 30. vocês, eu tô transmitindo. Ai, meu Deus do céu. Não, eu esqueci mesmo. Vamos mandar por WhatsApp. Essa daí eu vou ter que mandar para um e-mail depois, pedir uma consultoria. André, então pra gente finalizar, cara, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Nada disso, tem um paga nós aqui. Não, isso aqui não pode. Daí vai querer vou fazer um paga nós aqui hoje, porque teve muita gente de peso aqui, cara. A gente merece. Deixa. Vai. Solta. Ó, não, porque assim, a gente fala aqui muitos nomes grandes, a gente fala muita gente de peso e a gente precisa de um empurrãozinho, né? Pra dar certo, né? Todo mundo sabe disso. Então, queria aí agradecer e pedir uma colaboração da Netflix, da Apple
Entendeu? O Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Twitter, Instagram, Play Center, Hop Harry. E eu queria fazer um agradecimento especial aí, porque foi o padrinho do nosso podcast. Isso é verdade. Esse merece, o nosso padrinho do podcast. Eu acho que sem ele, nem o André tá aqui, é capaz. Mas o nosso queridíssimo Burle Marx. Opa! Né? Ele merece, principalmente um grande abraço. Aonde quer que ele esteja. Eu tava achando que você ia falar que era o Tony Stark. Não, o Tony Stark eu trocaria todos esses patrocinadores pelo Tony Stark. Se ele quiser, eu topo. Marvel, um abraço. Então é isso. André, brigadão, cara, por ter participado aqui com a gente. Foi uma baita aula. A gente sai aqui muito mais enriquecido. Tenho certeza que quem está acompanhando também. E se você não curtiu ainda, faz favor, né? Meu, o conteúdo não tem como você assistir isso aqui sem curtir, desculpa. Não, por favor, um curtir, não tem, um não comentário. Tem. Pô, gente, manda pra geral. André, todo mundo. As redes. A gente vai deixar na descrição aqui também, vamos colocar aí na tela as redes do André, da Vertigarden. E, cara, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Eu acho que a principal que eu queria passar aqui hoje pro pessoal entender é que, tipo... você vai ter que cuidar do seu jardim vertical se você quiser ter um, tá? Isso que eu mais estava preocupado. Mas vale a pena, E eu acho que o André vai ter que voltar para outros podcasts. Não, com certeza, cara. Eu tô pensando já em montar assim, uma mesa com uns 8 lugares, porque, tipo, a gente vai ter que fazer bate-bola, né? todo podcast com todo mundo. O André, o Paulo, porque, meu, não dá. Tipo, é muito pouco muito assunto. Mas obrigado mesmo, André, pela disposição aí. Valeu. A gente sabe que como um CEO magnata aí é difícil, né? Os horários aí na agenda. Deixa um recadinho pro pessoal, então, aí pra gente finalizar sobre a Vertigarden, para quem quiser saber mais, onde pode encontrar informação. E a gente já parte pra despedida. O recadinho pra galera é: não seja um conformado, não tenha medo da sua autenticidade, você é um ser humano único. E só existe você no planeta. Então, sem tapua. Go hard or go home. Então, pera aí. Vou atualizar a lista. Foi técnico, foi empreendedor, foi folclore e agora também coach. Cara, tá demais. Coach, sociólogo. Gente, obrigado por ficar até aqui com a gente. Não deixa mesmo de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Manda também para alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo e participa, tá? Isso é o mais importante, porque a sua participação pode trazer aí novos temas, pode fazer o André voltar. De repente, se você tiver uma pergunta muito boa, a gente laça o homem de novo, faz ele voltar aqui também. Valeu, a gente se vê num próximo podcast. Até lá. Valeu. Valeu.